Olá, minha querida, meu querido. Eu quero compartilhar com vocês hoje alguns elementos da nossa fé. E alguns elementos que vão nos ajudar a sermos persistentes na nossa fé. Persistentes em qualquer coisa na nossa vida. Foi o Ricardo que falou que a persistência é a rainha de todas as virtudes. Porque você pode começar qualquer coisa, mas se você não for persistente, você não conseguirá concluir nenhum projeto. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu quero ler para você Lucas, capítulo de número 5, versículos 4 a 11, que diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim. Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Lucas, capítulo número 5, versículos 4 a 11. Senhor, nesta hora que nós abrimos a Tua palavra, eu quero te pedir que cada mente esteja cativa ao pensamento de Cristo. Eu quero te pedir que nós possamos ser tocados por esta palavra, que o teu Santo Espírito toque nos meus lábios e que eu fale somente aquilo que o teu povo precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acho que eu já falei para vocês, principalmente para o pessoal da Bethesda, que o meu personagem predileto de toda a Bíblia, dos discípulos, é Pedro. Gosto muito de Pedro. Eu gosto de Pedro porque, ao mesmo tempo que ele amava Jesus intensamente, mas ele também era impulsivo. Cada um se concatena, se conecta quando a pessoa tem características parecidas com as suas. Pedro era impulsivo, Pedro era corajoso, e por causa disso ele conseguiu feitos que os mais tímidos e os mais temerosos não conseguiram. Ao mesmo tempo que Pedro dizia que amava a Jesus, ele também negou a Jesus. Tudo que Pedro fazia era intenso. E é tanto que nesta passagem que nós vamos destrinchar um pouco, logo depois Pedro diz assim: Senhor, eu quero também andar sobre as águas. E Jesus diz: vem. E ele não quer nem saber, ele sai andando sobre as águas. Então Pedro, aí depois eu vou contar o resto da história, né? Porque ele não ficou andando lá bem bonitinho. Então, ao mesmo tempo que Pedro dizia que amava Jesus, ele negou a Jesus, mas foi Pedro que andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus, e na mesma hora ele também afundou. Por medo, ele começou a ter medo. Ele confiou em Jesus, mas ele teve medo. Ele, meu Deus, eu estou andando sobre as águas, entendeu? Que é o que cada um de nós provavelmente passa no dia a dia. Ao mesmo tempo em que Pedro disse que
Não, Senhor, tu não vais lavar meus pés. Aí Jesus disse para Pedro, aí Jesus repreende a Pedro. Aí Pedro diz assim, não, então vai. Não lave só meus pés, lave logo meu corpo todo. Então Pedro era uma pessoa exagerada. E eu gosto dessa dicotomia, dessa divisão em Pedro. Ao mesmo tempo que Pedro disse, eu vou te amar até o fim, eu estou contigo, Pedro o negou várias vezes com medo. Quando as mulheres disseram que Jesus havia ressuscitado, foi Pedro que correu com outros apóstolos para ver se era verdade. Foi ele foi lá, ele disse, não, eu preciso ver. Pedro era essa pessoa impulsiva, temerosa. Então, o relacionamento de Pedro com Jesus foi permeado de contradições, mas ao mesmo tempo de persistência. Porque teve uma hora que Pedro disse, não, isso não vai acontecer. Jesus está dizendo o que vai acontecer, ele diz não, não. E que Jesus repreende ele duramente e diz, afasta-te de mim, vai para trás de mim, Satanás. Então, qualquer pessoa que estivesse convivendo com você ou comigo, e eu a chamasse de Satanás, porque eu a repreendesse duramente, como Pedro foi repreendido, tem gente que abandona a gente por muito menos. Imagina se eu, Silvia Jerusa, chegasse para alguém da minha igreja, ou alguma seguidora minha, alguma discípula minha, e dissesse que ela era Satanás. Essa pessoa já tinha ido embora há muito tempo, porque as pessoas vão embora por muito menos. Mas Pedro foi persistente. Ele disse não, ele olhou para essa crítica, pensou e disse, o Cristo tem razão. Eu preciso ouvi-lo mais. Teve uma hora que Jesus estava pregando palavras que os discípulos acharam muito duros. E tinha uma multidão seguindo a Jesus. E aí eles disseram, Senhor, essas palavras são muito duras, o pessoal está tudo se afastando. E Jesus disse assim, e eu acho isso muito legal, porque tem muito pastor e muita pastora, tem muita gente que diz e que prega para fazer coceira nos nossos ouvidos. Prega aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que as pessoas precisam ouvir. E o papel do profeta, e eu estou falando aqui do profeta, do sacerdócio do profeta, muitas vezes é denunciar o pecado, é denunciar o erro, é ensinar, é ajudar as pessoas a crescerem. Então, se eu só falo aquilo que você gostaria de ouvir, aquilo que faz coceira nos seus ouvidos, como diz a Bíblia, eu não estou exercendo o meu papel de profetisa, eu não estou exercendo o meu papel de sacerdotisa, eu não estou exercendo o meu papel de passar para você aquilo que Deus quer que você ouça, que você apreenda, para você se tornar uma melhor pessoa. E quando reclamaram de Jesus, Senhor, tuas palavras estão muito duras, está todo mundo indo embora. Jesus disse assim, vocês também não querem ir? E aí eles disseram, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde não, Senhor. A gente vai aguentar aqui. Nós vamos ser persistentes. Nós vamos confiar em Ti. Quem é aqui... Eu inventei aqui uma frase, né, que seria mais ou menos como Pedro pensaria, ou como Pedro pensou. Pedro disse assim, Senhor, eu só sei que eu te amo, mas como te amar perfeitamente, eu não sei. Assim era Pedro. Senhor, eu só sei de uma coisa, eu te amo, eu quero te seguir. Agora, eu não sei como é que é, perfeitamente eu não consigo. Talvez, hoje, Pedro represente você e represente a mim. Quem é que pode afirmar com certeza que sabe que você sente a presença de Deus na sua vida em todas as circunstâncias? Nas circunstâncias boas é fácil. Deus é muito bom. Essa semana eu estava na minha meditação, eu estava olhando algumas fotos de paisagens lindíssimas que eu vi em um tempo que eu morei fora, fazendo minha tese de doutorado. Eu passei um ano numa bolsa sanduíche na linda cidade de Princeton, no estado de New Jersey. Tinha umas trilhas
E eu estava recordando as trilhas, os momentos de solitude, os momentos que eu ficava pasma com a natureza. Sempre me via à mente essa frase: os céus e a terra declaram a tua presença, declaram a glória de Deus. E eu estava pensando sobre isso. É muito fácil você sentir a presença de Deus quando você está num lugar bonito. É muito fácil sentir a presença de Deus quando você está meditando, quando você está ali, só você e Deus. Porém, quando vem situações difíceis nas nossas vidas, e você sabe que viver é um risco, viver é um risco. Tem dias que tem coisas boas e tem dias que cai uma bomba em cima da sua cabeça que você diz: não é possível. Quantos podem afirmar com certeza que quando essas situações graves se avizinham, que você não guarda essa dúvida no seu coração? Será que Deus está mesmo comigo? Será que Deus está por aqui? Será que Deus se importa mesmo comigo? Madre Teresa de Calcutá, eu já falei aqui uma vez sobre isso, que eu já li o livro dela, sobre a vida dela, e depois era uma mulher que cuidava, uma freira, né, que cuidava só dos moribundos. E ela pegava um caminhão, ia pelas ruas da cidade de Bombay, ela ia pelas ruas da Índia, pegava a pessoa que já estava morrendo, levava para essa instituição que ela fundou, e ela dava a essa pessoa uma morte digna. Se fosse hinduísta, o ritual iria ser hinduísta, se fosse budista, etc., se fosse cristão, não, independente da religião. Depois que ela... Bom, então, uma mulher que tinha um ministério imenso e que só via tristeza. E depois que ela faleceu, que eu acho errado a gente pegar o diário de uma pessoa que já morreu, que não é um diário é diário, é meu, é privativo, e publicar e lançar. E a gente percebeu que houve sim momentos na Madre Teresa de Calcutá, que é um ícone de fé e de ação para Deus, na minha opinião pessoal, que ela teve dúvidas. Deus, ó Deus, onde estás? De tanta pobreza, tanta tristeza. Ela teve momentos de dúvida. Teresa de Lisieux também, uma mística que morreu com 25 anos com tuberculose, quando ela estava doente, também no seu diário, ela vivia tendo êxtase com Deus, ela vivia tendo experiências místicas com Deus. Teresa de Lisieux também teve dúvidas. E quantos pastores e pastoras e padres e papas e santos e budistas, sei lá quem não tem dúvidas? De vez em quando, ou às vezes, quando as circunstâncias se acirram ao seu redor, será que Deus existe? Ou será que Deus está mesmo comigo? E aí vem a importância de nós perseverarmos na fé. Em um relato de Marcos 9, versículo de 24, quando um pai traz um menino epiléptico, eu digo epiléptico, mas um menino que tinha convulsões, e apresenta a Jesus, e Jesus faz o que tem que fazer, e aí Jesus pergunta ao pai do menino: você crê? Primeiro vem aquela frase: para Deus nada é impossível. Diz para o pai do menino: você crê? E o pai, ele respondeu: creio. Ajuda-me na minha pouca fé. Como é que nós conseguimos ser persistentes na nossa fé em Deus? Como é que podemos ser pessoas persistentes na vida, em tudo que nós fazemos? Ser persistente na fé, porque a fé gera esperança. Olha o que é que Hebreus 11:1 afirma. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. Eu preciso crer que isso vai acontecer, e a prova das coisas que não vemos. Mas um elemento importante na nossa fé é a persistência.
É eu entender que, às vezes, eu sim vou ter dúvidas. Às vezes, sim, talvez Deus esteja, eu sinta Deus distante. E o Ricardo tem um livro muito bonito, muito antigo, nem sei se a gente ainda tem ele na Doxa, que fala da a presença imperceptível de Deus. Durante 2 vezes isso aconteceu com a gente. Ricardo estava no quarto de hospital com a mãe dele falecendo, morrendo de câncer, e ele estava sozinho naquele quarto. E, de repente, deu um telefone, 2, 3 horas da manhã, ele não sabia o que era, atendeu. Depois vocês vejam no livro direitinho a história. Enfim, era uma mulher procurando por um fulano que não estava mais lá, e essa mulher começou a ministrar o coração do Ricardo, sem saber quem ele era, sem saber que a mãe dele estava nas suas últimas horas. Essa mulher ministrou para o Ricardo. Como também uma vez aconteceu comigo. Eu estava com meu marido numa segunda cirurgia que ele fez. Eu estava muito mal, porque nada resolvia esse problema da coluna. E eu, sinceramente, dizia assim. E as pessoas diziam, vai passar. Deus no controle, Deus no comando. E quando dizia essas frases, eu ficava mais chateada ainda. E aí, uma vez, eu disse até para uma amiga minha, eu digo, minha querida, pois Deus está custando muito. Se vai passar, porque... E olha, de repente, uma pessoa ligou no meu celular, número errado. Eu não sei quem era. E uma pessoa disse, olha, eu queria orar com você. Você me permite? Eu não sabia quem era. Como que essa pessoa descobriu meu celular? Eu disse, pode. E a pessoa disse palavras que animaram o meu espírito. Aquilo ali foi a presença imperceptível de Deus na minha vida, na vida do meu marido, naquele momento. Então, a fé, persistência na fé, a fé gera esperança. Mesmo que eu não veja, eu espero. Mas eu não me acomodo. Eu busco, eu oro e eu ajo. Agostinho dizia, orare e laborare. Orar e agir. Mas precisamos, eu fico imaginando, eu sempre imagino o espanto das mulheres quando elas viram Jesus preso, espancado, humilhado e crucificado. Aquele Jesus, aquele homem que as havia libertado do opressor, do jugo opressor de não poder ouvir pessoalmente falar de Deus, aquele que lhes trouxera amor, aqueles que lhe trouxeram perdão, aquele que conversava com elas, aquele que vencera os preconceitos de que homem não podia falar com a mulher, e a mulher era um cidadão, era um ser de segunda cidadania. Então, aqueles... desculpa que eu me perdi aqui no meu iPad. E aquelas mulheres, naquela cruz, elas viram Jesus naquela cruz inerte, devem ter ficado desesperançadas, dizendo, meu Deus, e agora o que é que vai ser da gente? Esse homem veio, liberou a gente para ouvi-lo, liberou a gente para assistir os cultos ao ar livre, liberou a gente da desesperança, e ele se foi. Mas mesmo desesperançadas, elas persistiram no amor por ele. E a Bíblia nos diz que no 3º dia de manhã cedo, elas foram ao túmulo para ungí-lo com aromas, foram cumprir os rituais que... E eu me lembro de uma mensagem que eu já falei para as mulheres, que elas iam pensando, como é que a gente vai fazer para tirar aquela pedra daquele túmulo? Porque ela é muito pesada. Era uma pedra redonda que ficava... E elas estavam pensando, como que a gente vai tirar aquela pedra? Mas o pensamento da pedra pesada e que elas eram frágeis não as intimidaram. Elas foram persistentes no amor por Jesus. E, claro, quando elas chegaram lá, a pedra estava rolada para o lado. Ele não está mais aqui. Por que vocês estão procurando o vivente dentre os mortos? Ele ressuscitou. Por causa da persistência dessas mulheres, mesmo desesperançadas, mesmo tristes, mesmo terem visto o seu mestre crucificado,
que era o ícone para elas, ele era o Salvador. Como o meu Salvador está ali na cruz, desamparado, cuspido, cheio de sangue, pregado entre dois ladrões. Essas mulheres continuaram persistentes na sua fé. E aí, por causa da sua persistência, elas tiveram uma das maiores experiências que um ser humano possa ter. Jesus ressuscitado, falando com elas. Perseverar na fé, perseverar na esperança. É você conseguir, nas circunstâncias difíceis da sua vida, ver raios de luz, mesmo nos dias nebulosos. E isso trará a sua recompensa. Já falei aqui numa das minhas mensagens sobre oração, jejum e doação. Que Jesus disse, quando vocês fizerem isso, façam em secreto. Feche a porta, Senhor. Persevere na oração. Persevere. E eu acho legal, deixa eu falar para vocês, voltando para Pedro, eu acho muito legal isso aí. Que quando Jesus disse, lança a sua rede, Jesus sabia que eles já tinham passado a noite inteira pescando. E a confiança, a persistência de Pedro em confiar em Jesus, era como se ele dissesse assim, cara, eu sou profissional, nós somos pescadores profissionais, e Jesus vem aqui e vai dizer para a gente fazer tudo de novo que a gente já fez. A gente já fez e não deu efeito. E eu acho muito legal quando Pedro diz assim, olha, mestre, a gente passou a noite toda fazendo isso, mas como é tu que estás dizendo isso, nós vamos fazer de novo. Baseado na tua palavra, baseado na confiança que nós temos em ti, nós vamos fazer de novo. E aí veio tanto peixe, e a Bíblia aqui nos diz que quase que rasga as redes, tiveram que chamar o barco dos amigos vizinhos para poder também se abastecer, quase que os dois barcos se afundaram, porque Pedro confiou, porque os seus sócios, como diz aqui, confiaram. Senhor, tu não és profissional, mas como tu mandaste, nós vamos te obedecer. Então, a fé gera a esperança e a esperança gera o amor. Porque depois disso, não só depois disso, se desenvolveu entre Pedro e Jesus um amor que Jesus mudou o nome de Pedro. Simão, tu me amas? Eu já tenho uma mensagem sobre isso também. Tu me amas? Tu me amas? E Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Pedro, tu és pedra. E claro, não quer dizer que Pedro continuou essa firmeza toda. Ele teve momentos de descrença, ele teve os momentos de dúvida, ele teve os momentos de medo, mas mas ele persistiu no amor. E isso pode ser comigo e com você. Não fique pensando que Deus está triste porque você está passando por momentos de desconfiança, por momentos de dúvidas, por momentos de incertezas em relação a Deus. Eu quero te aconselhar, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13, diz assim, assim permanecem agora estes três, a fé, presta atenção, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, o que eu quero te aconselhar hoje? Persista na sua fé em Deus. Essa fé vai te gerar esperança e, principalmente, persista sabendo que o amor de Deus está com você. Deus te ama do jeitinho que você é. Deus te ama com as tuas imperfeições, porque Ele sabe que nós só vamos ser perfeitos quando nós virmos a Jesus face a face. Paulo nos diz isso. Deus conhece a sua imperfeição, Deus conhece as suas sombras, Deus conhece os seus defeitos. Agora, claro, reserve um momento para Deus, persista na fé. Ai, Jesus, eu nem sei mais como orar. Tudo bem, não diga nada. Sente, ajoelha. Eu não consigo ajoelhar por causa dos meus joelhos, que eu tenho problemas, mas sente e diga, Pai, eu quero ouvir a tua voz. Não esconda a tua face de mim. E você vai ouvir Deus, e você vai sentir Deus,
E aí, de passo em passo, vocês vão caminhando juntos. Deus te ama, Deus está com você. Não desista, persista e você receberá a sua recompensa. Que recompensa, Jerusa? Eu não estou falando de dinheiro. Você sentirá, sim, a presença do Pai juntinho de você nos momentos mais difíceis da sua vida. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos terminar com a bênção apostólica? Que a graça salvadora, amorosa de Jesus, que o amor do nosso Pai e que o sopro da Ruá Divina, que o sopro do Espírito Santo parem sobre cada um que está ouvindo esta mensagem, cada pessoa na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. E você comigo vai dizer amém. Um beijo no seu coração.